gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu trago sempre histórias sobrenaturais e relatos. Se vocês não são inscritos aqui no canal, aproveita e já se inscreve no canal agora no comecinho do vídeo e já dá um like para me ajudar no engajamento. O assunto hoje, gente, é muito legal. Hoje eu não vou ler relato, não. Vou deixar os relatos para amanhã. Hoje eu vou falar. Tem um pouquinho de relato também, mas são menos. Eu vou falar um pouquinho sobre o tabuleiro Ouija, que começou, na verdade, como um objeto de brincar, né? Começou como brincadeira. Mas vamos lá. Vamos começar pela história do tabuleiro. O nome Ouija surgiu em 1891, quando Charles Kennard e Elijah Bond patentearam ali o tabuleiro. Mas há algo curioso. Eles afirmavam que o próprio Ouija foi revelado pelo tabuleiro. E quando perguntaram ali pro tabuleiro o que significava Ouija, o tabuleiro escreveu: boa sorte. Desde o início, o tabuleiro carregava uma aura de mistério. Mas o que poucos sabem é que séculos antes, as civilizações antigas já usavam instrumentos semelhantes. Pedras, agulhas e tábuas com letras, para consultar os mortos. Na China antiga, havia o Fuji, um método espiritual que utilizava um pincel suspenso sobre a areia. E na Grécia, o Psychomanteon, uma câmara escura usada para ver o reflexo dos mortos na água. Ouija apenas deu forma moderna a algo ancestral e desejo humano de ouvir aquilo que foi silenciado pela morte. Muitas pessoas ali, eles querem ter um contato com um ente querido. A busca era essa, falar com um ente querido ali. Mas com o tempo, o Ouija passou a ser vendido como um passatempo, um brinquedo, principalmente ali nos anos de 1920 e 1930. As famílias a usavam após o jantar, acreditando que poderiam falar com os parentes falecidos. Mas logo começaram alguns fenômenos estranhos após a utilização do tabuleiro. As pessoas que sentiam ali correntes de ar gelado enquanto o ponteiro se movia. Vozes infantis que respondiam perguntas não feitas. E, em alguns casos, mensagens que previam acidentes e que se cumpriam depois. O Vaticano se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto ali nos anos de 1970, após o grande sucesso que foi o filme O Exorcista, mas foi aquele primeiro, aquele bem cabuloso, que, por coincidência ou uma ironia, foi inspirado em um caso inicial real de possessão que começou ali com o uso do tabuleiro Ouija. Começou ali com uma brincadeira. Pois é, a gente precisa tomar cuidado com as nossas brincadeiras, né? Mas vamos lá. O tabuleiro Ouija, ele já foi usado dentro da casa de uma moradora, do sobrevivente do Titanic. Era moda realizar reuniões espirituais com médiuns, leituras de carta, tarô e as pranchas falantes. Isso foi usado em um museu da era vitoriana ali em Denver, no Colorado, e também na casa de uma antiga sobrevivente do Titanic. Da maneira que a Margaret usava, ela via as tábuas Ouija em sua época com uma conotação diferente do que é hoje. Mas se você ainda quer se conectar com entes queridos, ela era uma maravilha. Mas
para falar o que o futuro reserva, era melhor ainda. Mas também usavam muito como entretenimento, brincadeira. O que esses tabuleiros também proporcionavam? Refúgio emocional para as pessoas ali na década de 1890. Mas vamos um pouquinho mais para o contexto histórico. Pode ser difícil de ser apreciado, né? Nessa perspectiva moderna. Mas o proprietário do Salem Witchboard Museum, lá na famosa Cidade das Bruxas em Salem, em Massachusetts, afirma que as pessoas tentam ver a história ali do Ouija com os olhos da atualidade. Só que as pessoas estão vendo ali a morte de uma forma diferente. Bem diferente. Minha casa tá com mosca, gente. Vamos para a história do menino que inspirou o Exorcista. Isso aconteceu em 1949, com um garoto de 14 anos chamado Rob. Ele morava ali em Maryland e começou a usar o Ouija com a sua tia espiritualista. Ela faleceu pouco tempo depois. O garoto, de uma forma desesperada, tentou falar com a sua tia novamente, através do tabuleiro. E o tabuleiro respondia que não era ela. A mobília começou a se mover sozinha. Começaram a aparecer marcas no corpo do menino. E com a palavra escrita Hell e Luz. Hell, inferno, e luz é perdedor. Padres relataram objetos flutuando e uma força invisível que falava em línguas antigas. No vídeo do Exorcista eu relato melhor esse caso. Esse exorcismo está realmente documentado. E a testemunha fala, lá no depoimento, fala: não era uma voz humana, era algo que só imitava humano, um ser humano. Nick deitada ali. Né, filha? Agora vem uma coisa que foi um boom nos anos 2000. O nome Zoso. Ele começou a aparecer em diversos relatos, aqui, mas também fora daqui do país. Os usuários ali do tabuleiro Ouija relatavam a mesma entidade, uma presença agressiva, zombeteira, que se apresentava como Zoso. Um rapaz de Porto Alegre contou durante uma sessão que o ponteiro se movia sozinho, rápido demais. O ar ficou pesado e uma das velas apagou. Ao contrário, a chama se recolheu para dentro. A entidade começou a insultar todos os presentes, revelando informações íntimas que ninguém mais sabia. Eles interromperam o jogo, mas à noite o rapaz ouviu passos ao lado da sua cama. E quando ele acendeu a luz, ele viu o ponteiro do Ouija em cima do travesseiro. O tabuleiro estava guardado na sala e estava em pedaços. Mas o que é esse nome Zoso do tabuleiro Ouija? Ele é conhecido como o demônio. Ele é descrito como sádico e que se deleita em explorar os medos das pessoas e pode se passar por outras entidades, incluindo ele fazer as vozes de pessoas que já morreram. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu não sei se algum de vocês já manusearam o tabuleiro Ouija. Você não bota força na mão, você só encosta.
Dependendo da entidade, do espírito que tiver ali, você também tem que estar com... Como é que eu vou falar? Você tem que se preparar antes para você não atrair o obsessor. E dependendo do lugar que você estiver, se você morar muito perto de um cemitério, você vai trazer bastante obsessor para aquele local. Mas nem sempre é uma pessoa boa que vai se manifestar ali através do tabuleiro. Mas é igual eu tava falando, quando você coloca a mão no tabuleiro, você não faz força, mas você sente uma pressão, como se alguma coisa estivesse encostando em você aqui e fazendo você fazer um movimento. Mas você mesmo não tá fazendo, mas essa pressão que você sente é tipo um encosto. Você fica realmente cansado, você sente muita dor no pescoço, dependendo do lado que o espírito encostar para movimentar o tabuleiro, você se sente muito dolorido. E você pode sentir dor de cabeça, náusea, dor nas costas, dor nos rins. São vários sintomas que uma pessoa pode sentir mexendo nisso, principalmente se ela for bem aberta ao mundo espiritual. Vamos para um outro relato. O espelho que respondeu. Uma mulher no interior de São Paulo contou que jogou o Ouija para falar com seu irmão falecido. O ponteiro respondeu coisas que apenas ela saberia. Músicas de infância, datas, apelidos. Mas algo estava errado. O irmão começou a pedir que ela olhasse para o espelho da sala. Quando ela obedeceu, viu seu reflexo sorrindo, antes que ela mesma fizesse. O ponteiro soletrou. Ele não voltou, mas eu estou aqui. A mulher precisou mudar de casa. Mesmo anos depois, ela relatava ouvir batidas nos espelhos e ver palavras se formando no vapor do banheiro. Gente, eu tô gravando às 10h20 da noite. Tô sozinha, todo mundo tá dormindo. Sozinha entre aspas, né? Tô com os cachorros. Mas eles estão fazendo uns barulhos, umas mosquinhas aqui. Ai, senhor. Né, Snow? Oh, meu nonoco. Isso aconteceu no Recife. Um grupo de jovens decidiu filmar uma sessão de Ouija para poder postar na internet. Isso foi em torno de 2003, 2004. Ele não consegue lembrar ao certo. No vídeo, eles perguntaram: há alguém aqui conosco? E o ponteiro se moveu para o sim. Mas algo além do tabuleiro respondeu. Um som grave, como uma respiração. As câmeras captaram vozes baixas, em tom de deboche, que não vinham de nenhum dos presentes. Horas depois, um dos rapazes sonhou que estava sendo observado. E quando acordou, havia marcas de dedos em seu peito, como se alguém tivesse o pressionado durante o sono. Este vídeo nunca foi publicado. Só que eles falaram que esse arquivo sumiu do computador, sozinho. Outra coisa também. Não necessariamente as entidades, os espíritos, o que for que vocês estão invocando numa brincadeira de tabuleiro Ouija vai responder através do tabuleiro. Se você tem uma sensibilidade maior, você vai escutar. Você vai escutar estalos pela casa. Você vai escutar como se tivesse gente andando. Você vai sentir a temperatura do ambiente mudar. E geralmente fica frio. E alguns cantos da casa começam a ficar com pontos escuros. Os pontos da casa que ficam mais escuros geralmente têm energia negativa. Vamos para o próximo. Isso aconteceu em uma cidade ali no interior do Paraná, quando 3 adolescentes jogaram Ouija em uma cabana bem antiga. O ponteiro começou a girar sem que ninguém o tocasse.
Quando tentaram encerrar dizendo adeus, o ponteiro parou no meio e não se movia. Um deles, irritado, chutou o tabuleiro. Dias depois, começou a ouvir seu nome sendo sussurrado no escuro. As janelas batiam sozinha. E a mãe encontrou o tabuleiro novamente inteiro sobre a cama. O garoto entrou em colapso mental e foi internado. Na parede do quarto ali do hospital, alguém havia escrito ali com carvão: "Você não me deixou sair". Tem essa questão também, gente. Você precisa finalizar o jogo. Você não pode simplesmente tirar a mão e largar o tabuleiro lá. Você precisa encerrar a sessão. Sim, 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 sim. Mas vamos lá. Do mesmo jeito que tem o tabuleiro Ouija, tem outras brincadeiras dessa que imitam ele, como o jogo do copo e o jogo do compasso. O mesmo princípio, só que o Ouija usa o ponteiro ou a planchete. O jogo do copo é um copo de vidro, ou copo americano, né? E o compasso, que a gente usava o compasso escolar. E a gente fazia os desenhos ali na folha de papel, com sim ou não. Quem nunca desenhou isso, gente? Mas o que muitos levam na brincadeira, no fim, é uma invocação. Mesmo brincando. É um ritual sério. Na década de 1980, 4 adolescentes desenharam um círculo de papel e colocaram um compasso no centro, querendo saber se a brincadeira funcionava. Um deles pergunta: "Tem alguém aqui conosco?" O compasso gira devagar para o sim. Eles riam ali achando que é o vento. Até que uma das meninas começou a chorar. Ela diz que ouviu o próprio nome sussurrado bem atrás dela. Depois disso, o quarto dela amanheceu com o compasso fincado na parede. Gente, tem esse relato, eu não sei se vocês já ouviram, mas existe mesmo, viu? Um grupo de alunos foi jogar o jogo do copo após a aula. Sim, em uma escola pública lá em Fortaleza. Usaram ali o papel com as letras e colocaram o copo no centro. Tudo parecia normal, até o copo se mover sozinho, antes que alguém o tocasse. Perguntaram: "Quem está aí?" E o copo respondeu: "A diretora." Todos riram, até perceberem que a diretora estava morta há 2 anos. O copo começou a girar rapidamente. Uma das meninas desmaiou. Testemunhas afirmam que o copo explodiu sozinho, cortando um dos alunos. Essa sala foi trancada e ela nunca mais foi usada. Os professores relatam que o ambiente ficou gelado por semanas e vozes infantis ecoavam na sala durante a noite. A sala realmente não é usada para nada. Nada. E às vezes ela se abre sozinha, mesmo sendo trancada, com cadeado. É complicado. O povo inventa umas coisas que só Jesus na causa. Mas vamos lá. Os médiuns afirmam que esses jogos funcionam como chamadas espirituais sem filtro. Quando você toca no copo, no compasso ou no ponteiro, a sua energia entra em sintonia com o que está sendo invocado. Se houver medo, desequilíbrio ou intenção negativa, é isso que vai se manifestar. Em algumas tradições, dizem que cada vez que alguém joga sem encerrar corretamente, finalizar o tabuleiro, um portal se abre e não se fecha por completo. Por isso, algumas pessoas relatam pesadelos, vultos, vozes e sombras recorrentes, mesmo meses após ter feito esse jogo.
No interior aqui do nosso país, do Brasil, há relatos de igrejas que encontraram copos quebrados em cemitérios, que foram usados para fazer essas brincadeiras. Em outras regiões ali, os médiuns relatam que foram chamados para limpar casas onde adolescentes haviam brincado com um compasso ou com um copo e aberto algumas manifestações agressivas. Um deles contou, a entidade dizia que foi chamada e deixada presa, por isso ficava atormentando ali até ser libertada. Mas ali há uma diferença entre a mediunidade e uma invocação responsável. As religiões espiritualistas trabalham com orientação, proteção e preparo. Esses jogos, porém, não têm defesa. São como antenas abertas a qualquer tipo de frequência. E quanto mais pessoas jogam ao mesmo tempo, maior o campo energético e mais fácil de se atrair o que não deveria ficar ali, como os obsessores. Concluindo, o Ouija, o copo e o compasso são versões de um mesmo erro humano. Aquela vontade de conversar com o outro lado. Mas nem todo mundo sai bem dessa história. Eu, Tuane, falo para vocês, não tentem. Se vocês não têm um preparo espiritual para isso, não brinquem. O mundo espiritual não é brincadeira. Há quem diga que o verdadeiro perigo está em não jogar. E como se diz, vamos ver quem é que vai mexer isso aí. Às vezes é o fulaninho que mexe mesmo só para passar medo. Mas me responde aqui. Vocês jogariam? Eu já joguei. E a minha experiência não foi muito boa, não. Mande os seus relatos aqui pro canal. O e-mail vai estar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, esse jogo só termina quando o outro lado deixa. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!